Aleluia! Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, que Ele sempre caminhe com você. Aleluia! A Bíblia nos diz, muito falado, 1000 cairão de um lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque Deus é a sua segurança. Eu te convido agora, nós estamos falando com Deus. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Deus que foi com Abraão, com Isaac e com Josué, ó Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, de mais esse estudo. Fala ao nosso coração, ao nosso ser, à nossa alma, ao nosso espírito. Fala conosco através da Tua palavra, nos dá discernimento, entendimento, esclarecimento sobre a Tua palavra, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, fala ao nosso coração, ó Pai, neste momento, pois eu sei que quando o Senhor quer falar, o Senhor não depende de manhã, de tarde, de noite, não. O Senhor simplesmente chega e fala. O Senhor é atemporal. Fala ao nosso coração, ó Pai. Dessa forma, eu te agradeço, te louvo e te exalto. Em nome de Jesus, fique conosco, caminhe conosco, esteja sempre conosco. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Dá continuidade ao nosso estudo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 18. Só que nesse estudo nós vamos fazer diferente, pelo fato da cronologia do autor bíblico. Por quê? Se você for olhar o versículo 25, 26 e 27, são o mesmo texto, correto? E aqui nós podemos ver que aqui é onde Simão nega Jesus Cristo. E aqui também é onde Simão nega Jesus Cristo. Então eu irei ler, preste atenção, capítulo 18, versículo 15, 16, 17 e 18. Irei ler o versículo 25, 26 e 27. Vamos lá, capítulo 18, do versículo 15 ao 18 e do 25 ao 27, ok? Simão e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: não és tu um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e esquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando também. Versículo 25. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se, e perguntou-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? E ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Então aqui nós vemos a narrativa da traição de Pedro, onde Jesus tinha falado, Pedro, você vai me trair. Pedro tinha falado, Pedro nunca tinha falado com tanta afirmação, igual quando ele falava, Jesus falou, você vai me trair. Aqui, a Bíblia vai nos dizer que após Jesus ser preso no jardim de Getsêmani, Simão, Pedro e um outro discípulo, que a Bíblia não fala o nome, seguiram Jesus, seguiram de longe, olhando. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e ele foi permitido entrar no pátio, ou seja, no pátio de onde ficava o templo em Jerusalém. Pedro, porém, ficou de fora, Pedro ficou fora do pátio, junto à porta. Saindo, pois, a outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, seja, o outro discípulo foi lá, sendo conhecido do sumo sacerdote, chamou Pedro e levou Pedro para dentro da porta, para dentro do pátio. Então, a criada, que ficava na porta, que era encarregada, perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Pedro respondeu, não sou dele. Jesus falou que ele ia negar 3 vezes. A primeira vez,
Ele negou para aquela encarregada da porta. Ele negou para aquela pessoa. Ele negou para a pessoa que abriu a porta para ele estar entrando no pátio. Será que ele negou para uma pessoa que estava abrindo uma porta para ele entrar? Quando falamos de abrir porta, pensamos em emprego, pensamos em bênção financeira, pensamos em algo que Deus quer nos dar. Às vezes trabalhamos e a pessoa que nos abriu uma porta de emprego não é cristã. Muito é espírita ou outra denominação, é maçônica, entre outras. Só que aí nós não falamos de Jesus. Nós negamos a Cristo pelo fato da pessoa. Não. Vamos falar de Jesus em tempo oportuno e inoportuno. Fala, Jesus ama você, Jesus está contigo. Que às vezes negar Jesus não é você falar eu não conheço, mas as suas atitudes negam mais que as suas palavras. De que Jesus negou para aquela mulher que te abriu a porta do pátio. Fala de Jesus para quem te abriu a porta. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo um braseiro por causa do frio. Então estavam ali, aquentando-se Pedro. Eles fizeram uma fogueira e Pedro sentou, e Pedro estava no meio deles também. Então no meio do pátio eles fizeram uma fogueira e Pedro estava ali. Versículo 25. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se, e perguntaram: pois és tu porventura um dos discípulos dele? E Pedro negou: não sou. Negou pela segunda vez. Aqui Pedro entrou no pátio e estava perante um mutirão de pessoas, e ele estava quentando na brasa, ele estava perante a fogueira. A segunda negação de Pedro foi perante as pessoas que estavam ao seu redor, porque ele não quis falar de Jesus, ele negou a ser discípulo de Jesus. Quantos de nós negamos ser discípulo de Jesus porque ganhamos o nome de crente chato, ganhamos o nome daquele que fala demais? Não, compreenda isto. Se você ama uma pessoa, você só quer falar da pessoa. Se você ama Jesus, você só quer falar de Jesus. E Ele te dá margem para você falar de Jesus. Porque o Espírito Santo traz ao nosso coração lembranças do que nós lemos, lembranças de atitudes do Mestre. E nós nos negamos a falar por causa disso. Fale de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Fale de Jesus para que o vizinho, a vizinha da frente, seu irmão, fale de Jesus. A Bíblia vai dizer, versículo 26, um dos servos, o sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro tinha decepado, diante daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, e Jesus pôs a orelha no local, perguntou: eu não te vi no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Ou seja, eu não vi você lá, quando eu fui prender Jesus, eu não vi você lá naquele jardim com ele. Ou seja, quando eu cheguei para prender Jesus, ele não estava naquele jardim e você não estava lá. Aquele jardim de Getsêmani, o escritor João não narrou, mas foi aonde Jesus soou gotas de sangue. Foi aonde Jesus chamou os discípulos para orar e eles dormiram. Você se lembra disso? Jesus falou: você não pode orar comigo há um tempo. Foi nesse jardim. Foi logo após acontecer esse fato. Logo depois, logo antes de Jesus ser preso. Então Pedro estava com Jesus no sofrimento inteiro. Pedro estava com ele no jardim inteiro. Pedro foi com Jesus, Jesus orou e Pedro estava lá. Só que agora Pedro não conhecia Jesus. O que Pedro viu por fora neutralizou. O medo tomou conta dos seus pensamentos, o medo tomou conta dele. E esse Pedro negou. Pedro passou por Jesus naquele sofrimento. Apesar dele ter dormido, mas ele estava lá. E aconteceu que Pedro negou ele pela terceira vez. Então nós podemos ver que Pedro sofreu com Jesus, mas no final ele negou. Só que eu tenho uma palavra de reflexão. Aleluia. Jesus sabia que Pedro ia negar ele. Depois que Pedro negou Jesus essas 3 vezes, Pedro quis desistir. Só que Jesus chegou para ele. Jesus morreu e ressuscitou e apareceu para ele e falou: apacenta minhas ovelhas 3 vezes.
Depois que Pedro caiu e se levantou, ele nunca mais foi o mesmo. Pedro chegou a ser orgulhoso, até soberbo. Jesus permitiu dele cair, porque às vezes caímos, só quando caímos olhamos para dentro de nós e vemos as nossas falhas. Se você caiu, se levante, porque Pedro caiu. Mas quando ele se levantou, ele nunca mais foi o mesmo. Ele não deixou esse momento de escrever a história dele. Sim, Pedro negou, mas Pedro era o único discípulo que estava lá no pátio. Sim, Pedro afundou, mas ele foi o segundo que andou sobre as águas. Sim, Pedro errou tanto tentando acertar. Que todos nós possamos ter a mesma ousadia de Pedro estar lá. E não podemos ensorbecer, porque aquele que se exalta será humilhado. Pedro caiu, mas se levantou. E hoje nós sabemos quem é Pedro. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua compreensão. Que Jesus ilumine todos os seus passos. Em nome de Jesus. Amém. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair.